Olá, vamos para mais um caso cirúrgico desafiador na área de glaucoma e catarata. Estes são nossos conflitos de interesse sem relações com a apresentação. Então, esse foi um caso apresentado na nossa reunião semanal do Glaucoma Instituto. Então, é um caso normal de catarata, EM, 62 anos de idade, usuária de bimatopróstata em ambos os olhos. À época, sua pressão intraocular estava ao redor de 10 milímetros de mercúrio e tinham passado de pressão de 24 sem uso de potensores oculares. Campos visuais com alguns defeitos discretos na região nasal inferior do lado direito e sem defeitos do lado esquerdo. A cirurgia de catarata transcorreu sem intercorrências. Podemos observar que seria uma lente tórica pela marcação aqui na córnea. Então, nós temos aqui um implante da lente intraocular e agora iríamos realizar o KDB, ou seja, o Karook Dual Blade, com uma boa visualização do ângulo, para a retirada dessa membrana trabecular. A posteriori faremos um curso especificamente voltado para a discussão dos MIGs. Então aqui está a realização do Karook Dual Blade nessa região, a membrana trabecular sendo retirada, procedimento totalmente sem intercorrências. Então olha só que legal, dá para ver essa membrana direitinho. Retirando essa membrana, não é necessário retirar, tá? Só para reforçar isso, mas de qualquer forma aqui fica bem didático mostrar a membrana trabecular excisada. Então a gente fez aí a retirada do viscoelástico, posicionamento da lente tórica e depois desse processo a gente fez o blunting. O que é um blunt? Você filtra um pouco de soro em alta pressão e a gente vê aqui uma palidez dessa região, fica branco, olha lá, ficou bem branco, mostrando que o quê? Que esse líquido aqui, o soro, está passando pelas vias convencionais de drenagem, então vem para o canal de Schlemm, vem aqui para os ductos coletores e essa região fica branca, como vocês viram, é bem bacana de ver, olha lá. Então fica bem branquinho, mostrando que está saindo bastante humor aquoso, teoricamente uma boa resposta. Tem alguns estudos mostrando uma boa correlação entre a área do blunting e a sua intensidade com a redução da pressão no pós-operatório. Bom, realizado o blunt, terminou a cirurgia, tudo ótimo. E lembrando que essa paciente uma paquimetria de 512 micra, a gente vê um disco bom ainda, né? Uma boa estrutura. Nós temos aqui uma ausência de atrofia peripapilar, uma ampla escavação concêntrica, talvez um pouco verticalizada nessa região aqui, esse vasinho está mostrando algumas alterações. E aqui também nessa região talvez, mas de forma geral um bom padrão de hematopróstata, pressão de 10, já com uma história de 24 sem medicamento. No primeiro pós-operatório, para nossa surpresa, esse paciente veio com edema de córnea super importante. A gente pode observar que realmente tem um descolamento de DCM nessa região, um edema de córnea persistente. A gente pode ver que a espessura da córnea é bastante aumentada. E aí nós optamos por fazer a infiltração de ar para tentar colar, mesmo na lâmpada de fenda. Então entra com a agulha de insulina já preparada, injeta uma bolha de ar para justamente tentar fazer com que essa região a gente consiga tirar esse líquido da interface e colar essa córnea. Então ela volta no D7, a gente vê de novo que tem uma melhora nessa região onde a bolha ficou, mas ainda há um descolamento de DCM importante que a gente ficou um pouco preocupado. Fizemos novamente em outra região a infiltração de ar, como vocês podem ver, uma bolha um pouquinho maior talvez, mas é difícil essa bolha ficar, tá? Segurando essa região. E a paciente apresentou então uma nova melhora. A gente vê que o padrão topográfico aqui da paquimetria, ela foi melhorando nessa região superior e ficando um pouco mais espessa ainda na região inferior. E aí, mais uma vez, a gente vê lá no D21, essa DCM já está colando, o edema de córnea melhorando. Essa paciente, felizmente, ficou bem. Então, alguns pontos a discutir, né? As indicações do KDB, então, são aqueles casos de glaucoma leve a moderado, estáveis, aonde o paciente vai ser submetido a uma catarata. Então, nesse caso, você poderia, num ângulo aberto, fazer aí o KDB, que seria uma cirurgia minimamente invasiva, onde ele promove esse aumento da drenagem do humor aquoso pelas vias convencionais. Apesar da importância do blunting, o que eu quero dizer, nós temos alguns trabalhos do trabecotome, por exemplo, mostrando que a área do blunting e a sua intensidade estão diretamente relacionadas ao tanto de pressão que esse paciente abaixa.
E então eu gostava de testar esse blunt, sempre testei, para mostrar para os fellows principalmente, para os residentes, mas aí depois desse caso eu parei de testar. Será que realmente a gente tem que testar ou não? E por esse descolamento eu acabei parando de fazer esse teste. Então olha, esse é um outro paciente. Observem como que nessa região aqui a gente vai ter um blunt, olha só que bonito, tá vendo? Então é bem legal quando você faz essa retirada da membrana trabecular, que é uma área de resistência, promove o blunt, a gente vê que realmente esses vasos aqui, eles ficam cobertos de soro que a gente infiltra na câmara anterior. Olha só, sob pressão, então dá esse blunt, que é bem bacana realmente, olha como que a gente vê as vias convencionais de drenagem. Mas aí fica esse questionamento das complicações, principalmente o descolamento total de ECM, que foi o caso apresentado. Ótimo, qualquer coisa a gente está à disposição, é só entrar em contato com a gente. Aproveitem, veremos com mais vídeos logo em seguida.